Olá, família! Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro de todas as manhãs. Hoje estamos no nosso penúltimo encontro e eu espero que você esteja bem aí e que você possa mais uma vez ouvir e receber a palavra de Deus aí no seu coração. Estamos muito felizes com tudo que Deus tem feito nesse ano e à medida que a gente se prepara para encerrar esse ciclo deste ano, não sei você, mas eu celebro com muita gratidão. E eu encerro com muita gratidão aquilo que Deus iniciou no nosso meio nesse ano, aquilo que Deus fez, né, no nosso meio esse ano. E bastante aprendizado, muita coisa prática que a gente extraiu desse livro de Provérbios esse ano. Nós ainda vamos olhar hoje é, uma, um- uma instrução dada para Salomão, um rei, que se aplica a todos nós em áreas onde nós temos influência e poder de decisão. E amanhã, sexta-feira, nós vamos então finalizar o nosso devocional olhando uma parte de Provérbios 31. Nós já estamos hoje no 31, tá? Mas uma parte de Provérbios 31, que é talvez a parte mais famosa do capítulo, com certeza a parte mais famosa do capítulo, que fala sobre a mulher virtuosa, né? Um texto famoso, muito conhecido. E aí amanhã, para a gente encerrar, nós vamos fazer de um jeitinho diferente. Nós não vamos olhar um versículo só, nós vamos olhar todos os versículos que falam sobre a mulher virtuosa, são aproximadamente 20, 21 versículos. A gente vai olhar rapidamente, não vai demorar demais, mas a gente vai encerrar então o nosso estudo de Provérbios amanhã, falando sobre a mulher virtuosa, tá bom? Hoje eu quero olhar com vocês já no capítulo 31, mas eu quero olhar com vocês do versículo 4 em diante. Nós vamos focar no 8 e no 9, mas eu quero construir uma ponte com o 4 porque é ali que a gente pega o contexto do que está sendo dito e para quem está sendo dito, no versículo 8 e 9. Então, se você tem uma Bíblia, abre aí comigo, pega uma canetinha, marque, assim como você vai ver que a minha Bíblia está marcada para ajudar a lembrar o contexto. Olha só o que diz aqui. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada e assim por diante. Está falando aqui de reis, tá? Deixa eu explicar primeiro. Esse cara, Lemuel, tem debates, tá? Sobre quem é Lemuel. O que está falando aqui é uma exortação da mãe de Lemuel. Isso aparece no versículo 1, tá? Diz que são ditados do rei Lemuel, uma exortação que a sua mãe lhe fez, ok? A grande maioria dos estudiosos acredita que o rei Lemuel é o rei Salomão, tá? O autor de Provérbios, mas que ele usava um pseudônimo, né? Um outro nome artístico, vamos dizer, né? E nesse caso é chamado de Lemuel aqui, tá? Mas a grande maioria entende que é o mesmo Salomão. Alguns acham que é uma pessoa diferente, mas isso não vem ao caso agora. Sabemos que ele é um rei, isso é citado no versículo 1 e no versículo 4. Então a mãe está dizendo para ele, ô Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada. Não está condenando aqui você ele tomar alguma coisa, falando, cara, você não deve se entregar à bebedeira. Não convém aos reis só curtir a vida, sabe? Só procurar os prazeres dessa vida. Olha, continua. Para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Então, cara, não é por aí que o rei deve caminhar. De bebida fermentada, os estão prestes a morrer, vinho que estão angustiados, para que bebam e esqueçam da sua pobreza, não mais se lembrem da infelicidade. Mas você. Então, aqui tem uma mãe dando uma instrução para um rei. E onde eu quero focar com vocês no versículo 8 e 9, ela diz algo muito, muito interessante sobre qual deve ser a preocupação do rei. Mas eu quero aqui expandir esse conselho que ela dá, dizendo que esse conselho é um conselho que deve ser acatado e ouvido por todos que estão em uma posição de influência e que têm poder de decisão. Com certeza a todos os governantes, absolutamente, absolutamente.
tá? Mas tem outras pessoas que não estão numa posição de governo, mas que também têm muita influência e muito poder de decisão. E esse texto é o texto que um pastor que eu admiro muito, Andy Stanley, pregou em um café da manhã, acho que foi na inauguração, foi no dia em que Barack Obama tomou posse, se não me engano, tá? Foi com o Barack Obama, não sei se foi no dia da posse ou se foi logo depois. Olha o que diz o texto do versículo 8 e 9. Tá aqui o que ela está falando para reis. Por isso que eu sublinhei aqui, ó, os reis devem, ó, erguer a sua voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Em vez de você ficar bebendo, em vez de você se entregar à farra porque você é um rei, cara, você deve erguer a sua voz para ser o defensor dos desamparados. Erga a voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. O que a mãe de Lemuel estava dizendo para ele aqui? E essa é a frase que o Andy Stanley usou com Barack Obama. Devemos usar a nossa influência para ajudar aqueles que não têm influência. Devemos usar a nossa influência para ajudar ou para falar em prol daqueles que não têm influência. Ele diz, erga a sua voz, você é o rei, você tem influência, tem poder de decisão, você tem domínio, erga a sua voz, olha só, erga a voz em favor, presta atenção aqui, dos que não podem se defender. Você é o rei, você tem que ir ao encontro daqueles que não têm defensor, seja o defensor de todos os desamparados. Erga a sua voz. Julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados, que muitas vezes são os desamparados, principalmente naquela cultura. Ele diz, cara, a influência que você tem não é para você curtir essa influência para você e você beber todas e curtir a vida, porque você é o rei e você pode. Você foi colocado numa posição de influência para erguer a voz em favor daqueles que não têm influência. E, gente, vamos falar uma coisa bem verdade aqui? Acho que os nossos governantes entendessem isso, hein? Alguns, poucos entendem. Mas a maioria pensa, eu sou. Aí você preenche a lacuna, né? Presidente, deputado, senador. E é sobre mim, é sobre a minha agenda, é sobre eu conseguir, eu conquistar, eu ter mais, e o povo, né? Que se vire, que se defenda. São raros os que entendem que foram colocados lá para erguer a voz em favor do povo. E muitos dos frutos que nós colhemos como nação hoje, frutos profundos e complexos, vêm de governantes, reis, no caso aqui não estamos mais num reino, né? Estamos numa república democrática. Democrática até questionável, né? Mas república ainda. E a palavra república, inclusive, vem disso, né? Somos republicanos no sentido de que nós elegemos pessoas para nos representar, tá? Ser uma república é isso, que nós elegemos representantes. Só que esses representantes eleitos nem sempre estão entendendo o que a mãe de Lemuel está dizendo para ele aqui. Erga a sua voz. Olha o versículo 9, gente. Isso aqui nos ajudaria muito hoje no Brasil, hein? Vamos olhar aqui? Versículo 9. Erga a voz e julgue. Com o quê? Com justiça. Julgue com justiça. Gente, as violações da justiça no Brasil que estão acontecendo hoje são gritantes. E são tantas que a gente já está se acostumando com elas. A gente já não assusta mais. Porque a nossa lei maior do país, ela está sendo interpretada à torta e à direito, de acordo com a necessidade do momento, ou o interesse do momento, né? E quando uma nação não julga mais com justiça, e não estou falando aqui de uma questão partidária, estou falando de justiça, tá? E a justiça tem que ser justa para todos os partidos.
tá? Não estou dizendo que um partido é justo e outro é injusto, porque não é tão simples assim. Mas que nós precisamos de governantes que julgam com justiça, nós precisamos, se queremos que o nosso país seja bem-sucedido. E ele diz: defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. E aqui, gente, pode dar uma impressão de que esse texto está falando só de defender os pobres, os necessitados, e que é uma agenda de defensor do oprimido somente, né? E com certeza Deus se preocupa com a defesa do oprimido. Com certeza Deus se preocupa com isso, né? Mas não de uma forma como se Deus tivesse uma agenda, como hoje, né, alguns têm uma agenda de defensores dos oprimidos e defendem até os que estão errados, só porque são mais fracos, né, ou porque são menores, né? Existe um simplismo que que é colocado por algumas visões políticas, que todo aquele que é menor ou mais fraco está certo. E todo aquele que é maior e mais forte está errado, é o opressor e o oprimido, né? Isso vem de uma visão, gente, que não é política, não é bíblica, não é nada, é filosófica, vem de um cara chamado Karl Marx, né? Que simplificou tudo dessa forma e não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Mas o fato permanece que nós devemos sim defender os direitos dos pobres e dos necessitados, não somente dos pobres e dos necessitados, mas aqui o texto está, imaginando que os direitos dos ricos e dos influentes já está sendo respeitado, porque eles têm voz para dizer isso. Mas o pobre e o necessitado que não tinha voz precisava de alguém tão rico e poderoso e influente para ser a voz dele. Então, o problema não é ser pobre ou ser rico, como Karl Marx quer dizer. Karl Marx, na verdade, quer todo mundo pobre. O problema não é ser pobre ou ser rico. O texto, inclusive, parece entender que vai ter pobre e vai ter rico. Tem o rei e tem o pobre necessitado. Isso não é necessariamente um problema, isso é uma realidade humana e uma realidade. Você poderia dar uma aula sobre isso, não vai ser o caso agora, tá? Mas é uma realidade metafísica de que sempre você vai ter algumas desigualdades. Essa ideia de igualdade em todos os sentidos é linda no papel, mas o universo prova que o universo não funciona assim. Não funciona assim. Não vou entrar nesse detalhe porque não tenho tempo, tá? É uma aula para outro dia, outra conversa, a gente toma um café, eu explico isso para vocês um dia. Então, o problema não é ser rico e pobre. O problema do texto é que o rico ele deve ser uma voz para ajudar o pobre, né? O problema é o rico e influente que não ergue a sua voz em favor do outro, só pensa em si mesmo. Então, fica aqui uma baliza para nós, fica aqui uma base para nós, no meio de uma cultura e de um país que se perdeu tanto. Não estou dizendo que outros países não tenham se perdido também, né? Mas estou falando aqui da nossa realidade. Que se perdeu tanto e de um ambiente político onde se perdeu tanto a base, o porquê de estarem lá e o que devem fazer quando chegam lá, né? Onde isso foi totalmente, na grande maioria dos casos, deturpado e perdido. A gente tem aqui uma base bíblica para a gente entender como deveria ser. É assim mesmo? Porque no Brasil já se tornou assim, a gente já espera que é assim mesmo. Cara, é isso mesmo, isso é assim, a gente acha que isso é normal, mas se tornou normal no Brasil, mas não deve ser o normal. O correto, o que a gente deve esperar, são reis que erguem a sua voz em favor dos que não podem se defender e que são os defensores de todos os desamparados. Isso aqui não quer dizer rico-pobre, isso aqui não é uma questão de agenda de direita ou de esquerda, mas a pessoa que não tem um amparo, a pessoa que está precisando de alguma ajuda, de alguma situação, né, de amparo. Pode ser uma injustiça, pode ser uma questão financeira, pode ser uma questão emocional, pode ser uma questão psíquica. Né? Erga a voz e julgue com justiça, retornar à justiça e defender os direitos daqueles que, né, não têm voz, daqueles que são pobres e são necessitados. Gente, se os nossos governantes todos entendessem isso, nós estaríamos em outro nível, em outro patamar. E aí é interessante a gente pensar, né, que
Às vezes a gente olha para o nosso mundo quebrado e algumas coisas que acontecem, a gente fala, pô, cadê Deus nessa história, né? Na verdade, Deus já deixou a instrução 3.000 anos atrás, está ali, a gente acabou de ler, né? E o problema de muitos males no mundo não é um problema de falta de Deus, é um problema do coração humano, não seguindo as instruções de Deus. E a gente colhe consequências pesadas, dolorosas disso. E com certeza isso tem sido realidade também no nosso país, infelizmente, né? Então, mas o norte fica aqui para nós. Eu queria passar para vocês essa baliza, esse norte, esse entendimento, para que você pudesse ter uma compreensão de que a Bíblia fala sobre o que os reis devem fazer. A Bíblia dá um norte correto que, poxa, né, a gente pode não ver isso sendo vivido em todos os ambientes, mas nós podemos saber o que é o correto. E devemos orar por isso também, e orar pelo nosso país. Eu queria encerrar hoje fazendo isso. Queria encerrar hoje orando pelo nosso Brasil, porque o nosso papel é apontar o correto, que é o que eu tentei fazer com esse versículo, e não ficar somente criticando os que não fazem, mas também orar para que Deus tenha misericórdia de nós e nos dá graça para que a gente possa ver essa situação revertida no nosso país. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Vamos orar por isso? Pai, nós reconhecemos hoje que a realidade que nós vivemos está, na grande maioria das vezes, muito distante daquilo que a tua palavra nos instrui. Que ao olharmos para a Bíblia, para aquilo que é a instrução de Deus para reis e governantes, a gente olha ao redor e tem dificuldade de achar alguém. Graças a Deus não são todos, mas a dificuldade de achar alguém que viva isso, na verdade. Então, Deus, nós oramos para que o Senhor tenha misericórdia de nós, como país. O Senhor tenha misericórdia, Deus, da nossa terra, da nossa nação, do nosso povo. Reconhecemos, Deus, que a ganância, que o interesse próprio, Deus, que o desejo de enriquecer rapidamente, essas coisas que são centradas em nós têm consumido os nossos corações, não só dos governantes, porque todos nós lutamos com isso. E a partir disso, a corrupção, a partir disso, os favores indevidos, a partir disso, a justiça é corrompida, a partir disso, a nação toda sofre. Deus, tem misericórdia de nós, nos ajuda, Pai. Oramos por uma intervenção do Senhor sobre a nossa nação. Oramos, Deus, por um entendimento robusto para o teu povo a respeito daquilo que deve ser, daquilo que o rei deve viver. E, Pai, nós oramos para que o Senhor coloque em posições de liderança homens e mulheres que desejam de fato erguer a sua voz e usar a sua influência em favor daqueles que não o têm. Homens e mulheres que julguem com justiça, imparcial, independente de partido ou de ideologia, mas julguem com justiça. E Pai, nós oramos pelo bem geral da nação. Nós oramos, Deus, pelo bem do nosso país, pelo futuro do nosso país. Tem misericórdia, Deus. Como povo de Deus, nós nos unimos nessa manhã, olhando para o Senhor, dizendo que a nossa confiança está em Ti, Pai, e pedindo a Tua intervenção sobre a nossa nação. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Passei do horário aí de novo, perdão por isso, mas é um assunto que a gente não tinha tratado até agora e eu não queria encerrar esse ano sem falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Grande abraço, nos vemos amanhã para a finaleira do ano. Abraço e até lá. Tchau.